Recentemente eu publiquei um vídeo aqui explicando o movimento FIRE, que nada mais é do que um movimento de pessoas que buscam a independência financeira e a aposentadoria precoce. Ou seja, essas pessoas buscam construir um patrimônio grande o suficiente de tal forma que a renda que ela produza seja suficiente para bancar o custo de vida dela. E como essas pessoas querem se aposentar de forma precoce, ou seja, muito antes do que o normal das pessoas se aposentaria, elas precisam acumular esse patrimônio de uma forma muito rápida. Mas no final, como eles conseguem fazer isso, né? Não tem muito segredo, a fórmula acaba sendo muito simples. Eles buscam cada vez mais aumentar a renda deles, mas mantendo o mesmo padrão de vida. Um padrão de vida até, de certa forma, muito modesto, né? Muito abaixo daquele que ele poderia ter. E dessa forma, seguindo por esse caminho, tem gente que consegue se aposentar, na verdade, em 10 anos. E no mesmo vídeo eu falei um pouco também sobre o número FIRE, que nada mais é o valor que você precisa ter de patrimônio para sustentar o seu custo de vida. E de uma forma muito simples aqui para descobrir qual que é o seu número FIRE, basta pegar o seu custo de vida hoje, ou seja, quanto você gasta por mês para viver, e multiplicar ele por 250. Vamos lá, supondo que o seu custo mensal para viver seja de R$4.000. O seu número FIRE, então, é multiplicar esses 4.000 vezes 250. Ou seja, você vai precisar ter um patrimônio equivalente a R$1 milhão. Bom, e é justamente nessa hora que as pessoas acabam se desanimando com o movimento, né? Porque juntar R$1 milhão é, de longe, muito difícil, né? Assim, para a maioria das pessoas, né? Mas existe uma forma mais rápida até e mais fácil, teoricamente, de você conseguir alcançar sua independência financeira, diferente dessa galera do movimento FIRE. É o que buscam as pessoas do chamado movimento Coast FIRE. Então vamos começar aqui criando um cenário hipotético. Supondo que hoje você tem 20 anos e você decide seguir o movimento FIRE tradicional, né? Ou seja, em 10 anos você quer se aposentar e ter uma renda de R$4.000 por mês. Para você alcançar esse objetivo, né, de se aposentar em 10 anos, ou seja, ter R$1 milhão daqui a 10 anos, mensalmente você vai ter que aportar na sua carteira de investimentos uns R$4 a R$5.000. Parece impossível, né? Mas vamos lá, tem gente que consegue e vamos aqui simular, supor que você foi uma dessas pessoas que conseguiu juntar lá seus 4, 5 mil por mês durante 10 anos e chegou aos seus 30 anos com R$1 milhão. Bom, a partir daqui, teoricamente, você nunca mais vai precisar trabalhar, né? Você pode literalmente passar o resto dos seus dias na beira da praia tomando uma cerveja bem gelada, né? Mas será que na prática você vai conseguir ficar o resto da vida sem fazer nada? Bom, na minha opinião, acho que você até consegue ficar por um período de tempo, alguns meses ali, mas se pensando em décadas, o resto da vida, é muito difícil, né? Bom, isso a gente até consegue observar em pessoas que de fato alcançaram essa independência financeira de forma precoce. Não levou muito tempo para elas começarem a se incomodar de não fazer nada. Então, na primeira oportunidade, elas começaram a trabalhar alguma coisa, ou tirar naquele projeto que elas tanto queriam tirar do papel. Isso porque agora, na verdade, elas têm uma liberdade de poder trabalhar só com aquilo que elas realmente gostam. E quando isso acontece, é comum as pessoas terem um certo sucesso nesse novo trabalho, ao ponto de elas até terem uma renda maior do que elas tinham antes mesmo de se aposentar. E então chegamos num ponto aqui que interessa pra gente nesse vídeo. Acaba que essas pessoas que chegam nesse patamar, elas no final do dia nem precisam mais daquele R$1 milhão que elas guardaram, né, durante 10 anos para sobreviver, para viver, para pagar os custos de vida. O trabalho dela hoje, que ela faz com muito gosto, gera renda mais do que suficiente para ela viver. Ou seja, ela nem toca mais naquele R$1 milhão. Bom, agora vem a seguinte pergunta. Por que eu vou me matar de trabalhar durante 10 anos para acumular esse R$1 milhão, se na prática eu não vou precisar desse R$1 milhão? E essa realmente é uma boa pergunta, né? E é exatamente essa pergunta que as pessoas do movimento Coast FIRE começaram a se fazer. E eles chegaram à seguinte conclusão. Bom, primeiro a gente precisa definir realmente qual que é a idade que a gente quer parar de trabalhar de fato. De repente pode ser uns 65 anos, 55 anos. Bom, aqui por exemplo, vamos usar que você quer parar de trabalhar realmente aos 55 anos. Se a sua ideia for essa, teoricamente você só vai precisar do seu R$1 milhão quando você tiver 55 anos. Por outro lado, trabalhar só com o que você gosta depois dos 30 anos também é muito tentador, né? Então eles fizeram a seguinte conta. Vamos lá, supondo o mesmo cenário, supondo que você tem 20 anos hoje, você quer se aposentar com R$4.000 por mês, e depois de 10 anos, ou seja, aos 30 anos, trabalhar só com aquilo que você realmente gosta. Segundo o movimento Coast FIRE, você precisa chegar então aos seus 30 anos com um patrimônio de R$50 mil. E vamos lá, é muita diferença entre R$50 mil e R$1 milhão, né? Mas como que isso é possível então, né? Uma vez que você tem R$50 mil aos 30 anos e só vai precisar do seu R$1 milhão, né, quando você tiver 55 anos, ou seja, durante 25 anos, dos seus 30 até os 55, o teu dinheiro vai ter tempo para trabalhar. Ou seja, esses R$50 mil, quando chegar nos seus 55 anos, vão ter se transformados em R$1 milhão. Ou seja, na prática, você vai ter o seu R$1 milhão exatamente no momento
onde você vai realmente precisar dele e não antes disso. Bom, e aqui eu considerei uma rentabilidade nada muito absurda assim, uma rentabilidade de mais ou menos de 1% acima da inflação. E por que acima da inflação, né? Porque a ideia é que quando você chega aos seus 55 anos, você tenha, na verdade, até muito mais do que R$1 milhão na conta. Mas você vai ter um poder de compra equivalente ao que R$1 milhão pode comprar hoje. Então, de forma comparativa aqui, né, no modelo FIRE tradicional, você ia precisar investir mensalmente de R$4 a R$5 mil. Já no modelo Coast FIRE, você vai precisar investir mensalmente de R$200 a R$300. Então, nesse exemplo, quando você chegar na marca dos R$50 mil, teoricamente você agora pode trabalhar com o que você quiser, porque na prática a sua aposentadoria já está praticamente garantida. Você não precisa mais se preocupar em todo mês investir ali de repente R$200, R$300, R$400, R$500. Não, porque quando você chegar nos seus 55 anos, aquele R$1 milhão vai estar esperando por você. Ou seja, a partir desse ponto aqui, você já de fato se tornou uma pessoa do movimento FIRE. A partir de agora, você pode realmente escolher com o que você quer trabalhar. Porque, de novo, assim como a galera do movimento FIRE tradicional, a hora que eles trabalham com o que gostam, acabam tendo sucesso nessa empreitada e ganhando até mais, né, de quando eles eram antes de se aposentar. Ou seja, o mesmo pode acontecer com você aqui agora. No final do dia, você não vai ter exatamente a mesma liberdade, né, o mesmo conforto que uma pessoa que atingiu o FIRE do modo tradicional tem. Mas você vai ali compartilhar alguns benefícios e alguns confortos iguais. Por outro lado, para esse plano dar certo, é muito importante você entender os seus investimentos muito bem. E principalmente, entender o efeito dos juros compostos e como eles podem te ajudar nessa empreitada. E vamos lá, para entender o impacto que os juros compostos têm, nesse mesmo exemplo aqui, né? Você chegou aos seus 55 anos com R$1 milhão. Mas como você trabalha ali como uma coisa que você gosta, você decide trabalhar às vezes por mais 10 anos. E acaba não mexendo no seu R$1 milhão, né, que você tem. Passado 10 anos, você chegou aos seus 65 anos, aquele R$1 milhão que ficou trabalhando para você vão ter se transformado em R$3 milhões. E esse patrimônio acaba sendo até suficiente para garantir uma renda mensal equivalente a um poder de compra de 10 a 12 mil reais. Bom, resumo da ópera aqui, né? Então você chegou aos seus 65 anos com uma ótima aposentadoria e ainda mais, né? Você pode ainda olhar para trás e ver que desde os seus 30 anos você só trabalhou com aquilo que você realmente gostava. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Como fazer investimentos bons o suficiente para garantir a aposentadoria? E esse com certeza é um assunto para muitos e muitos outros vídeos, mas que a gente vai falar aqui em breve. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Valeu!